E pessoal, vamos para mais um exercício do Halliday, oitava edição. Esse é o exercício 51 da página 48. Ele é um exercício duas bolinhas, então um exercício médio. Vamos ver o que ele pede. Duas grandes placas de cobre, mantidas a 5 cm de distância uma da outra, são usadas para criar um campo elétrico uniforme, como mostra a figura. Um elétron é liberado da placa negativa ao mesmo tempo que um próton é liberado da placa positiva. Desprezando a interação entre as partículas, determina que distância da placa positiva as partículas passam uma pela outra. Então, beleza? Essa é a figura. O próton está na placa positiva e o elétron está na placa negativa. Eles são liberados e o próton está indo em direção da placa negativa e o elétron está indo em direção da placa positiva. Ali no enunciado ele fala que é para considerar o próton como a origem do eixo. Então o próton está aqui e o elétron está a uma certa distância d dele. A aceleração do próton ela é dada por Q, que é a carga do próton, vezes o campo elétrico dividido pela massa do próton. E a aceleração do elétron é igual a menos Q, que é a carga do elétron, vezes o campo elétrico dividido pela massa do elétron. Agora pegando uma fórmula da cinemática, onde o x, posição final, é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Analisando aqui. Primeira do próton. A posição final dele é dada por o x inicial dele, como considerando o próton na origem, então é 0. A velocidade inicial dele também é 0. Ele sai do repouso. Então vai ficar a aceleração do próton vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Agora do elétron, a posição do elétron. Vai ser o x inicial dele vai ser a distância d, mais a aceleração do elétron vezes o tempo sobre 2. Podemos igualar os dois. Então vai ficar a aceleração do próton vezes o tempo ao quadrado dividido por 2 é igual a d mais a aceleração do elétron vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Isolando o d, vai ficar igual a aceleração do próton vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, menos a aceleração do elétron vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Deixando o t quadrado em evidência, fica aqui d é igual a t quadrado sobre 2, deixo um meio em evidência também, aceleração do próton menos a aceleração do elétron. Isolando o t quadrado é igual a 2d dividido por a aceleração do próton menos a aceleração do elétron. Pegando essa posição aqui, pegando a posição do próton, essa fórmula de cima aqui, isola o t quadrado nele também, vai ficar 2x sobre a aceleração do próton. Então, temos que o t quadrado é igual a 2d sobre a aceleração do próton menos a aceleração do elétron, e t quadrado é igual a 2x sobre a aceleração do próton. A variável que queremos, a posição que queremos é esse x aqui. Então, substituindo esse t ao quadrado, vai ficar aqui 2x é igual a aceleração do próton é igual a 2d sobre a aceleração do próton menos a aceleração do elétron. Isolando o x, fica aqui x é igual a 2d vezes a aceleração do próton dividido pela aceleração do próton menos a aceleração do elétron.
dividido por 2. Elimina os 2. Agora, substituindo a fórmula da aceleração do próton e do elétron, essas duas aqui, fica que x é igual a Q vezes o campo elétrico dividido por massa do próton, dividido por E vezes o campo elétrico dividido por massa do próton, mais, porque, como vocês podem ver, a aceleração do elétrico é menos Q. Então, vai ser menos com menos a mais. Então, vai ser Q vezes o E dividido por massa do elétron, vezes uma distância D. Então, simplificando a equação, vamos deixar a carga, o Q e o campo elétrico, vamos deixar em evidência. Vai ficar Q vezes o E dividido pela massa do próton sobre Q vezes E dividido vezes 1 sobre a massa do próton mais 1 sobre a massa do elétron, vezes uma distância, vezes a distância D. Simplificando isso com isso aqui, fica que x é igual a D sobre a massa do próton vezes 1 sobre a massa do próton mais 1 sobre a massa do elétron. Fazendo o mínimo dentro desse parênteses aqui, fica que x é igual a T sobre a massa do elétron mais a massa do próton dividido pela massa do próton vezes a massa do elétron vezes a massa do próton. Elimina a massa do próton, vai ficar x igual a D sobre massa do elétron mais a massa do próton dividido por massa do elétron. Passa a massa do elétron para cima, vai ficar igual a D vezes massa do elétron dividido pela massa do elétron mais a massa do próton. Substituindo aqui a distância entre as placas, que é de 5 centímetros, e a massa do elétron, que ela é dada por M massa do elétron igual a 9,11 vezes 10 na menos 31 kg. E a massa do próton ela é dada por 1,67 vezes 10 na menos 27 kg. Substituindo esses valores aqui, a distância em que eles vão estar no mesmo ponto vai ser x igual a 27 micrômetros, a distância da placa positiva. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um exercício. Até a próxima.